Olá, boa noite, pessoal. A paz do Senhor, tudo bem? Vamos lá. Meu nome é Adriele, eu sou missionária ali da igreja do Ministério Meu Alvo é Cristo, aqui em Sobradinho 2, né? Brasília. Vamos lá. Devido a essa crise toda aí no Brasil e no mundo, estamos tendo que nos adaptar. Temos que fazer coisas diferentes, né? Então, conforme o pastor Tiago, que é o nosso pastor presidente do ministério, pastor Tiago Dus, passou essa responsabilidade para mim desde o início do ano, esse primeiro trimestre, eu estou dando o ensino, né, na igreja. Então, o que acontece? Estamos trabalhando sobre emoções e sentimentos. Trabalhamos já muitas coisas sobre raiva, sobre tristeza, sobre impaciência, muita coisa já. Inclusive, hoje é a penúltima e semana que vem é a última. Foram 13 no total. E hoje a gente vai trabalhar sobre um sentimento que todo ser humano já passou por uma situação, que é vergonha. O objetivo todo desse estudo, desse primeiro trimestre, é para quê? Santificar as emoções, porque todas as emoções, os sentimentos foram criados por Deus. Só que precisamos ressignificar esses sentimentos na nossa vida, porque todos nós fomos feitos para sentir, mas como é que a gente vai reagir diante desses sentimentos, diante dessas emoções? Tá bom? Então hoje a gente vai trabalhar sobre vergonha, correto? Somos uma igreja preparada para a volta de Cristo. Esse é o tema principal. Então, vamos santificar nossas emoções. Amém? Vamos lá. Então, vergonha. Para a gente entender, primeiramente, o sentimento que a gente vai trabalhar nesse dia de hoje, a gente precisa entender o significado desse sentimento, o que esse sentimento é. Então, de acordo com o dicionário, a vergonha é um sentimento de desonra. É um sentimento que insulta ou ofende. É um sentimento de desonra que insulta ou ofende. Que humilha é o opróbrio. O que acontece? O que é um sentimento de desonra? É um sentimento que você perde a dignidade. Desonra é a falta de dignidade. Então, quando eu perco a minha dignidade, eu tenho esse sentimento de desonra, eu sinto vergonha por isso. Ele humilha, é um sentimento que humilha, ou seja, que te diminui, que vai fazer você menos do que aquilo que você é de verdade. Vai fazer você sentir que você é menos do que aquilo que você é. Opróbrio. Opróbrio, qual é o significado? É uma grande desonra pública, é um vexame. Quem nunca já passou por isso, né? Por alguma situação que não gostaria, por alguma situação de vexame mesmo. Vamos lá. É um sentimento criado por Deus. Como eu disse no início, todos os sentimentos foram criados por Deus. Todos os sentimentos. Foi Ele que nos criou. E às vezes a gente pensa que Deus ele nos criou, mas a gente é proibido de sentir, de ter os sentimentos, de sentir as coisas que vêm sobre a nossa vida. Só que todo o sentimento, e como tudo aquilo que Deus cria, ele tem um propósito e um objetivo. Qual é o objetivo do sentimento de vergonha? É um sentimento criado por Deus para nos alertar. Alertar quando eu erro, alertar quando eu peco, alertar quando eu não faço, não ajo de acordo com aquilo que Deus quer que eu haja. É uma atitude que desagrada e que eu sinto esse sentimento de vergonha por estar desagradando. Então, Deus ele criou isso como um alerta nas nossas vidas. Porque se eu errasse e não tivesse nenhum alerta, eu continuaria fazendo. Mas nós sabemos que a vergonha é um sentimento de alerta. Então, ele vai te alertar para te dizer que aquilo ali não está de acordo com a verdade. Beleza? Vamos lá. Quando a gente tem esse sentimento de vergonha, como que a gente se sente? A gente se considera deficiente diante de Deus. A gente se considera indigno diante de Deus. Por quê? Porque a gente não acha que somos capaz de estar perto de Deus por conta das coisas que a gente cometeu, das coisas que a gente fez, do que eu falei, do que eu errei, do que eu fiz. Todo erro
Quando a gente fica envergonhado diante de Deus, a gente sente que a gente deveria se afastar de Deus, sendo que, na verdade, Ele quer que a gente se aproxima, por isso que Ele criou como um sinal de alerta, para que eu possa reconhecer e possa chegar a Ele. Só que nós, seres humanos, como falhos que somos, fazemos o contrário. Às vezes a vergonha nos afasta, quando a gente tem vergonha de alguém, a gente se afasta daquela pessoa, não é? Então, com Deus a gente faz a mesma coisa. Quando a gente fica envergonhado diante de Deus por alguma coisa que a gente fez, a gente acaba se afastando. O que acontece? A gente vai ver isso agora. Foi uma das primeiras emoções registradas na Bíblia. Vamos lá? A gente vai começar aqui agora com o texto base, que é Gênesis 3, do versículo 7 ao versículo 10. Vou ler aqui para a gente entender melhor. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Amém? Vamos lá. Então, foi um dos primeiros sentimentos, das primeiras emoções registradas na Bíblia. Adão e Eva estavam no paraíso, a gente sabe, a gente conhece a história que eles erraram, eles pecaram e comeram do fruto proibido. E o que acontece? A Bíblia diz que abriram-se então os olhos, abriram-se os olhos de ambos, e aí eles perceberam que estavam nus. Quando eles percebem que estão nus, qual é o sentimento que tem? O sentimento de vergonha. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que eles cozeram figueira para se cobrir a vergonha, cobrir a nudez. Por quê? Porque se eles perceberam, eles tiveram vergonha, tiveram aquele sentimento que a gente viu viu no início de humilhação, de desonra. Eles pegaram, cozeram figueiras para tampar aquilo que antes eles não viram. Aquilo que antes, a Bíblia diz, no versículo 25, se eu não me engano, que eles andavam, que eles foram criados, andavam nu e não se envergonhavam disso. Então, eles não se envergonhavam porque não havia pecado. E para haver vergonha é necessário primeiro o pecado, porque eu só tenho vergonha daquilo que eu já cometi. Então, eu cometi o pecado e me senti vergonha. E aqui Adão e Eva se sentiram envergonhados porque eles sabiam que Deus ia chegar para poder conversar com eles como fazia todos os dias. Então, já preocupados com o confronto, com quando Deus chegasse, eles foram se cobrir. Eles foram coser folhas. Coser é costurar. Costuraram folhas de figueira e fizeram roupas para si. Então, o versículo 7, ele fala da vergonha de ter pecado. Eles cozeram as folhas para se cobrir. O que eles quiseram fazer com isso? Eles tentaram arranjar uma solução para tampar, para poder cobrir aquilo que eles fizeram. Porque eles perceberam que estavam nus e queriam cobrir. Como se eles quisessem se apresentar diante de Deus, resolvido o problema. Só que Deus não criou eles para se vestir. Deus criou para poder viverem nus. Só que na visão deles, eles tentaram achar uma solução. Versículo 8. A Bíblia diz que eles esconderam por entre as árvores. A vergonha vem, aí tentou achar uma solução e sabendo que Deus estava, escutando o barulho de Deus, a presença de Deus no jardim, e o que eles fizeram? Se esconderam por entre as árvores. Eles já estavam vestidos de uma roupa inadequada, e aí eles pegaram e se esconderam por detrás das árvores quando escutaram o barulho de Deus. Então, ou seja, aquilo que eles fizeram, que eles se cobriram, por que eles estavam escondendo ainda atrás das árvores, por entre as árvores, se eles achavam que já tinham resolvido o problema? E muitas vezes na nossa vida é exatamente o que a gente faz. A gente acha que resolveu o problema, a gente se envergonha por certas coisas, a gente esconde, às vezes, da gente mesmo, porque a gente não engana a Deus, e a gente quer achar solução para isso. E eles se esconderam por entre as árvores. E sabe o que acontece? Às vezes a gente procura coisas, pessoas que estão perto de nós, assim como eles encontraram as árvores que estavam ali mais perto, para se esconder de Deus.
A gente se esconde às vezes atrás de uma vestimenta, a gente às vezes se esconde atrás de pessoas ao nosso redor, se esconde atrás de um marido, às vezes atrás de uma esposa. A gente finge ser aquilo que não é, por vergonha do que realmente a gente é, ou por vergonha daquilo que realmente a gente fez. E foram assim que Adão e Eva se esconderam. Só que Deus, ele é soberano, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele sabe de todas as coisas e ele vê todas as coisas. Deus já sabia que eles haviam pecado, que eles já haviam errado e sabia que eles estavam com vergonha, que eles estavam tentando encobrir aquilo que não tinha como encobrir, que Deus já havia visto. Só que Deus, ele no versículo 9, ele pergunta: onde vocês estão? Sabendo onde eles estavam. Deus sabia onde ele estava porque ele sempre nos vê. E aí vai continuando. Deixa eu passar aqui para frente. Aqui, assim. Então, Deus, ele sabe de todas as coisas. E aí, quando Deus pergunta para Adão e para Eva, para Adão, onde vocês estão? Aonde, na verdade, pergunta para o homem, né? Aonde você está? Deus pergunta para o homem, porque ele era o cabeça, ele tinha responsabilidade sobre tudo. Então, no versículo 10, o Adão vai responder: ouvi a tua voz no jardim, e porque eu estava nu, tive medo e escondi. Porque ele estava nu, ele se escondeu. Repara, ele se vestiu de folhas de figueira, mas mesmo assim ele continuava com medo e se escondeu, continuava se escondendo. Ele tentou achar uma solução que na verdade não resolveu nada. Continuava com vergonha. O medo, ele é o quê? Um receio. E o que é? Consciência do perigo. Adão sabia que Deus estava chegando, sabia que ele tinha errado, ele tinha um sentimento, medo é um sentimento até que a gente já trabalhou, e ele ficou com medo daquilo, da consequência daquilo que ele havia feito. Porque ele sabia que a ordem de Deus era para que não comesse do fruto proibido, só que mesmo assim eles desobedeceram e comeram do fruto. Então ele estava receoso com a consequência com que viria após, porque ele sabia que tinha errado. Ele estava com vergonha de Deus, não queria se apresentar para Deus. Ele não queria dar face a face com Deus, porque ele sabia que ele tinha errado. E ele se esconde entre as árvores, mais uma vez. Ele se esconde entre as árvores, que é a mesma coisa da figueira, das folhas de figueira. Ele se escondeu por trás de alguma coisa que não ia resolver o problema dele. As figueiras também tentaram tampar, mas não tamparam. Eram soluções inadequadas. Então, aí o diálogo continua e lá no versículo 12, que é onde a gente não colocou como texto base, mas é continuação, o que acontece? Deus, ele dá uma oportunidade para o homem e para a mulher se arrepender. Por quê? Porque Deus, ele sabia da vergonha, ele sabia do pecado. E o que acontece? Ele pergunta para o homem no versículo 12. Então disse o homem, não, aliás, Deus pergunta quem falou que estava nu e falou: você comeu do fruto que não era para comer? E a resposta de Adão é: a mulher que me deste como esposa. Ele teve a oportunidade de assumir a responsabilidade daquilo que era sobre ele, daquilo que já era sobre ele. De falar: não, eu comi, eu errei e eu pequei. Por mais que estivesse com vergonha. Só que quando a gente sente vergonha de alguma coisa, o que a gente faz? A gente começa a procurar o porquê que eu errei, o porquê que eu pequei, o porquê que eu cometi, o porquê que eu falei, o porquê que eu pensei, o porquê que eu fiz alguma coisa que não era para fazer. Eu começo a procurar um culpado. E aí o homem, eu acho interessante porque Deus, ele começa o diálogo com o homem e só no momento que ele fala: a mulher que tu me deixa, aí Deus vai e passa para o homem. Por quê? Porque Deus também estava dando agora uma oportunidade para a mulher se arrepender. Aí Deus, ele pergunta: e você, mulher, o que é isso que fizeste? E a mulher falou: a serpente que me enganou e eu comi. Mais uma vez, ela não tomou a responsabilidade de que era para tomar e mais uma vez terceirizou a culpa. E aí sentia vergonha, mas não queria. Era muito mais fácil assumir. Quando Adão, ele fala: eu tive medo e me escondi. Tá, ele teve medo, ele teve a coragem de falar: eu tô com medo, Deus, eu me escondi porque eu tô com vergonha.
eu errei, né? Mas por que que ele não, porque ele tinha errado, aliás. Por que que ele não chegou? Não, eu pequei e eu comi, não. A mulher que tu me deste. E Eva, a serpente. A gente terceiriza porque não queremos verbalizar e não queremos mostrar a nossa vergonha, mostrar o nosso erro. O ser humano, ele tem dificuldade de reconhecer aquilo que ele fez, aquilo que ele errou. A gente sente até vergonha e por conta de sentir tanta vergonha, a gente prefere não expor. Só que Deus ele estava dando uma oportunidade para que Adão e Eva confessassem o pecado. Mas os dois não assumiram a responsabilidade. Aí vamos lá. Vamos lá para o versículo 21 agora. Aí o diálogo vai, Deus ele vai falando o que ia acontecer com cada um por conta do erro, por conta do pecado. Só que chega no versículo 21 e a Bíblia vai dizer assim: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Deus fez vestimenta de pele para Adão. O que acontece? A vestimenta que eles fizeram de folhas de figueira era uma vestimenta inadequada, que não tampava a vergonha, que não tampava o pecado. Só que Deus ele faz uma vestimenta de pele. E para retirar a pele de um animal, foi necessário ele morrer. O que acontece aqui? Isso aqui está figurando o sacrifício de Cristo. Por quê? Porque diante da vergonha, diante do meu pecado, diante do meu erro, só tem um que é capaz de cobrir, que é o sacrifício perfeito de Cristo. Quando Deus ele veste de pele Adão e Eva, aí tampa a vergonha. Aí sim eles podem prosseguir. Mesmo eles não confessaram, não falaram nada, mas o que acontece? Jesus, ele vem para aquele que se arrepende, para aquele que quer, para aquele que sente vergonha, mas que diante da vergonha ele reconhece que só Cristo é capaz de tirar toda a vergonha e toda a culpa. Porque a gente comete coisas na nossa vida, fazemos coisas que não deveria fazer, somos falhos, pecadores, só que não há nada, nenhuma vergonha que o sacrifício de Cristo não possa encobrir. Eu não consigo. As minhas estratégias, as minhas vestes, as minhas soluções inadequadas, elas nunca vão cobrir a minha vergonha, nunca vai cobrir o meu pecado, mas Cristo vai cobrir todas elas. Aí a gente vai lá para 1 Pedro 2:24. 1 Pedro 2:24, que diz o seguinte: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Nós fomos sarados pelo sacrifício de Cristo. Toda vergonha, toda culpa foi encoberta porque Cristo carregou sobre ele todas as nossas dores, carregou sobre ele todos os nossos pecados, toda a nossa vergonha, tudo Cristo carregou na cruz. E por isso fomos sarados. Aí, agora, eu quero falar exatamente sobre a cura. Como é que eu me curo dessa vergonha? Só com Cristo. Só com Cristo, porque Ele carregou tudo, só Ele pode tirar toda essa vergonha. Amém? E aí, Ele carregou todas as nossas dores. Vamos lá. Agora, Provérbios 28:13. Provérbio 28:13. 28:13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha só, em outra versão, esta palavra encobre, que a gente viu que lá atrás Adão e Eva tentou cobrir com folhas de figueira a sua nudez, a sua vergonha. A Bíblia diz aqui: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Se eu encubro de uma maneira inadequada, se eu quero disfarçar, assim, o que eu ia falar, em outra versão, tem camufla. Camuflar é o quê? Disfarçar. Nunca vai cobrir tudo, nunca vai apagar, nunca vai retirar a vergonha, só vai camuflar. Ela só vai ficar ali escondidinha por um período. Uma hora ela vai aparecer.
Então a Bíblia diz em Provérbios 28:13 que o que encobre, o que camufla as suas transgressões, o seu pecado, o seu erro, o que acontece? Jamais prosperará. Não vai ter sucesso na vida, não vai ter sucesso. Eu não tô falando de dinheiro, não tô falando de fama, tô falando de sucesso na vida completo, né? Como cristão mesmo, na sua vida com Deus. Mas o que confessa, o que confessar, foi onde Deus deu a oportunidade para que eles confessassem o seu pecado e a sua vergonha. Eles poderiam falar, sim, Deus, eu pequei, eu errei, eu comi do fruto, mas não ter terceirizado. E não foi só Adão e Eva que faria isso, eu e você no lugar dele também faríamos as mesmas coisas, como a gente faz todos os dias. Todo dia a gente procura culpados e motivos pelo nosso erro, mas a gente não confessa e não fala que o erro é nosso mesmo. A palavra de Deus diz que aquele que quer se queixar, que se queixe dos seus próprios pecados. Então nós temos que nos queixar dos nossos próprios pecados e não do outro, não do que o outro fez eu pecar, do que o outro fez eu falar, do que me fez cair, do que me fez pecar. Então vamos lá. Mas o que confessa, então confessar é dizer, reconhecer, falar eu fiz e deixa. Não adianta só confessar e daqui a pouco fazer a mesma coisa. Confessa e continua. Confesso e faço de novo. Mas aquele que confessa e deixa, ele não faz, ele não volta atrás. Ele vai, como Jesus falou para aquela mulher, vai e não peques mais. Seus pecados foram perdoados. Vai e não peque mais, porque alcança a misericórdia. Aquele que confessa e deixa e não faz mais, ele alcança misericórdia. Então, a confissão do pecado, o reconhecimento de que eu errei, de que eu pequei, a vergonha ela vem para alertar quanto a isso. Quando eu erro, quando eu peco, eu falo para Deus que eu errei, eu confesso a Deus que eu errei e eu deixo, eu não faço mais. Eu peço a Deus ajuda, eu mato a minha carne para não fazer aquilo, não cometer aquilo que eu estava cometendo antes. Então, confessou e deixou. A cura da vergonha, da minha humilhação, da minha desonra diante de homens e diante de Deus, ela vem com a confissão diante de Deus do meu erro e do meu pecado, porque o Senhor, ele é misericordioso. A essência de Deus é ser misericordioso. Ele vem com a justiça quando a sua misericórdia já se estendeu por muito tempo. Deus ele não vem com a justiça de primeiro, mas ele é misericordioso. Então, quando eu confesso e deixo, eu alcanço misericórdia. Amém? Agora a gente vai para Romanos 8:1, que vai dizer assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há condenação, não tem nada que te condene diante de homens se você já está em Cristo Jesus, se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, que Ele comanda a sua vida. Não tem nenhuma condenação, não tem nenhuma vergonha. Jesus Cristo morreu desde Adão e Eva até o último que nascer, no momento antes da volta dele. Então, não há condenação, não há culpa, não há vergonha, não há pecado, não há nada que deixa você desonrado ou diminuído diante de um Cristo que morreu na cruz e levou sobre si todos os pecados, e levou toda a vergonha, e levou todo os seus erros e as suas frustrações, levou tudo. E às vezes a gente demora mais a se perdoar do que Deus nos perdoou. Às vezes a gente carrega a culpa, a vergonha, a culpa e a vergonha daquilo que a gente cometeu por tanto tempo, e sendo que Deus já nos perdoou. A gente fica remoendo aquele problema, remoendo aquele assunto, a gente fica tanto que a vergonha, ela começa como no pensamento. Você começa a lembrar daquilo que você fez, a sua mente, ela começa a trabalhar, você fez aquilo, tá vendo aquilo que você fez? Você fez isso, você fez aquilo. E a gente começa
a acreditar que a gente não pode, que a gente não é digno, que Jesus ele veio para aqueles que gostam daqueles que são santos, e sendo que na verdade ele veio para os doentes, para aqueles que estão enfermos, veio para o pecador, porque santo só ele que veio na terra e suportou todas as coisas e não pecou e não errou. Nós, seres humanos, vamos errar, vamos pecar, mas quando eu tenho sangue de Cristo sobre a minha vida, quando eu tenho Cristo sobre mim, toda a culpa, toda a vergonha, ela é lançada por terra e ela é aniquilada. Nada, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Que você possa aprender, que você possa acreditar que não há mais nenhuma condenação e que, embora você sinta vergonha por muitas vezes na sua vida, por coisas que você fez ou por coisas que você cometeu, saiba que tem alguém que é capaz de cobrir essa vergonha, que é capaz de cobrir todas as coisas, que não adianta ficar aí tentando lutar com as suas próprias soluções, que são soluções inadequadas, são soluções que não resolvem o problema. Só Cristo é capaz de encobrir toda a vergonha. Amém? Então, que você possa, a partir desse ensino, a partir de hoje, ter uma nova perspectiva de vida, que você possa olhar para sua vergonha, olhar para aquilo que você errou, mas sabendo que nenhuma condenação há, que Cristo carregou sobre ele todas as coisas e que nenhuma acusação humana, que nenhuma palavra possa fazer com que você seja menor, seja diminuído diante disso, porque Cristo, ele é absoluto. Cristo, ele já fez todas as coisas por mim e por você. Tenha uma noite abençoada, um restante de noite aí abençoado e que você possa aprender cada dia mais com Cristo Jesus. Amém? Muito obrigada. Boa noite a todos. Fiquem na paz do Senhor.